Olá, eu sou Lucinéia e o objetivo desse canal aqui é falar sobre formação humana, desenvolvimento humano, educação. E hoje eu vou falar sobre um tema que se enquadra dentro da educação escolar. Até uns dias atrás eu achei que esse tema já estivesse obsoleto, digamos assim, ultrapassado, mas eu percebi que não, que continua sendo um tema muito atual e uma discussão muito importante. Eu tenho percebido muito nos últimos tempos, isso já faz muito tempo, que parece que as pessoas elas têm uma noção, uma percepção de que, principalmente as professoras, né, de que as professoras da educação infantil, por exemplo, né, que trabalham com crianças menores, ou dos anos iniciais, nos anos iniciais do ensino fundamental, na alfabetização, parece que as pessoas têm uma concepção de que esses profissionais, essas profissionais, não tem a característica de ser professores intelectuais. E sim, os professores das crianças pequenas, eles precisam ser intelectuais, sim. E por isso eu acho importante trazer essa discussão sobre filosofia da educação, porque ela é um instrumento importantíssimo, né, para todos os profissionais da educação e, sobretudo, para esses profissionais, né, que eu vou destacar aqui. Independente da disciplina, né, da filosofia da educação ser uma disciplina específica lá no curso de pedagogia ou ela estar diluída dentro de outras disciplinas de fundamentos, ela é fundamental porque ela vai me dar subsídios para que eu reflita sobre questões antropológicas, axiológicas, epistemológicas, como diria o professor Antônio Joaquim Severino, né, que tem um texto clássico já sobre filosofia da educação, ele discute esses âmbitos de reflexão filosófica nesse texto. Por que né, a filosofia da educação precisa estar presente lá na formação e depois ela vai ser um subsídio na prática? Porque ela vai direcionar, a partir desses âmbitos de reflexão filosófica, ela vai direcionar a minha prática pedagógica para que eu saiba para onde eu estou indo, né? Eu preciso ter clareza dos meus objetivos educacionais, dos fins que eu estou buscando, né? Eu preciso ver para onde que eu estou caminhando e a filosofia da educação vai me dar esse subsídio. Então, por exemplo, na reflexão epistemológica, a filosofia da educação vai me dar uma base para eu pensar o seguinte: como que eu considero que o conhecimento é elaborado? Ele vem de dentro para fora de uma forma inata? Ele vem a partir das condições materiais e a criança, o ser humano internaliza aquilo? É uma questão biológica? É uma questão psicológica? Ou é uma junção disso tudo? Como que o conhecimento é elaborado? Isso vai ter uma implicação lá na minha prática pedagógica, né? Quais, na reflexão axiológica, quais os valores que estão norteando a minha prática? Se, por exemplo, eu tenho, vamos pegar um exemplo aqui, se eu tenho, por exemplo, um valor educacional que seja ligado à boa alimentação, à saúde. E aí, lá na escola, na hora do lanche, eu sirvo para as crianças, na hora do lanche, uma comida ultraprocessada, industrializada. Isso é incondizente com o meu objetivo educacional, axiológico, de valores. Então, isso tudo precisa ser refletido, pensado, né, além do professor, por toda a equipe que trabalha dentro da escola. Outra questão é a questão antropológica, que vem antes até do que a questão de valores e a questão do conhecimento. Qual é o tipo de ser humano que eu estou buscando com a minha prática pedagógica? Então, por exemplo, esses dias atrás eu estava folheando um livro de alfabetização, não recordo se era primeiro ou segundo ano, acho que segundo ano. E tinha uma fábula lá que dizia mais ou menos assim: que um cachorrinho, ele estava caminhando pela mata, pela floresta, e ele estava com um pedaço de carne na boca, passeando lá pela floresta, pela mata. De repente ele vê uma poça d'água, ele se aproxima e ele vê o reflexo dele na poça. Ele vê a imagem dele refletida lá naquela água e a imagem está um pouco distorcida e aquele pedaço de carne da imagem refletida, ele parece um pouco maior
do que o que ele tem na realidade. E aí, o que o nosso belo cachorrinho faz? Ele se atira na água em busca daquele pedaço de carne maior. E ele quebra a cara, porque aí ele perde a carne que ele já tinha, né? E embaixo da fábula, no livro de língua portuguesa, dizia exatamente assim: não trocar o certo pelo duvidoso. Tá, mas e daí? Se, por exemplo, lá no meu projeto político-pedagógico está escrito assim, que eu quero formar um cidadão crítico, reflexivo, corajoso, né, com toda aquela coisa da educação assim para o progresso e tal, eu posso trabalhar um texto com as minhas crianças que estão lá por volta de 6 ou 7 anos e trabalhar uma fábula, uma história que é justamente a linguagem do inconsciente e colocar uma crença dessas na cabeça da criança de que não posso trocar o certo pelo duvidoso? Será que eu estou, a partir de um texto como esse, formando um cidadão crítico e reflexivo ou eu estou colocando medo? Né? Então, claro, eu posso trabalhar esse texto, mas depois disso eu tenho que ter uma reflexão com as crianças de que tá, tudo bem, o cachorrinho perdeu daquela vez, mas ele poderia ter conseguido um pedaço de carne maior, né? Nem sempre as coisas vão sair daquela forma. Eu preciso levar as crianças a refletirem as outras possibilidades para formar um cidadão crítico e reflexivo. E se ele tivesse pulado na água e conseguido realmente um pedaço de carne maior? Eu tenho que explorar as outras possibilidades para que a criança realmente seja crítica e reflexiva. Ou então, de repente, eu nem seleciono um texto como esse, né? Porque o processo da alfabetização que eu peguei aqui como exemplo, ele não se limita às questões de codificação e decodificação da língua escrita, ele vai muito além disso, né? Então, toda essa reflexão filosófica, ela vai me dar base para eu selecionar as minhas atividades, para quando eu for trabalhar uma produção de texto, por exemplo, eu saber o direcionamento que eu tenho que dar para aquela atividade. Mesmo que eu esteja lá, né, com um livro didático, com atividades que, digamos assim, sejam colocadas aí como tradicionais, né, para quem faz essa crítica, mas eu posso abordar aquilo de uma forma diferente se a minha concepção é outra, né? E a filosofia da educação vai me dar subsídios para isso. Então, sei lá, eu achei que essa discussão ela continua sendo muito importante e, né, porque os profissionais que trabalham com crianças pequenas também precisam ser professores intelectuais, né, e não professores que estão ali dando atividades desligadas da realidade, como se aquilo que eles fizessem não tem impactos lá na frente, né. Então, hoje era isso. Obrigada por assistir a mais esse vídeo e pretendo trazer mais discussões sobre a vida. Obrigada.